Olá, minha gente! Estamos chegando, tá? Estamos chegando para mais um Pé de Conversa. Meu Pé de Conversa de hoje, vocês já estão aí observando. Tá comigo já aqui o doutor Guilherme Branco, que ele vai falar hoje aqui sobre implantes dentários melhorando qualidade de vida, tá? Ele vai explicar tudo direitinho pra gente, viu, minha gente? Antes eu vou pedir, primeiro aqui, agradecer ao nosso bom Deus, que está concedendo que a gente faça mais um pé de conversa. E esse pé de conversa de hoje que é importantíssimo, né? Porque tem pessoas que ficam com aquele receio, não sabe o que é que acontece, sofre demais. Mas, doutor Guilherme Branco vai explicar para a gente tudo direitinho aqui agora, a partir de agora, né? Bom, antes deixa eu agradecer aí ao doutor Guilherme Branco por ter atendido a gente para vir falar sobre essa questão de implantes. Olha, minha gente, tem umas imagens aqui, vocês vão ver como é que faz o implante e ele vai explicar para a gente. Doutor Guilherme, prazer imenso, viu, receber o senhor aqui no Pé de Conversa. Bom dia, Glaucio, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marano. Prazer muito grande, né, de poder estar falando um pouco daquilo que nós fazemos todos os dias, né, há 23 anos, transformando sorrisos aqui na cidade de Garanhuns. Então, fico muito feliz de poder ter esse espaço aí e poder, no nosso dia a dia, transformar tantas vidas. Por isso o tema qualidade de vida, né? Ok. Eu, antes que lhe faça uma pergunta, doutor, já tem aqui a Zenilda, dizendo, Glaucio, manda um abraço aí para esse abençoado aí, o doutor Guilherme Branco. É, Olha, a outro, irmã dela é a Dijane, né? ok. Outro para toda a família grande dela. Eita, agora aí o Zé Cabeleiro foi o primeiro que aqui entrou com a gente, viu? Valeu, Zé. Doutor, vamos começar sobre o assunto, né? Vamos conversar sobre esse assunto, porque eu também quero tirar algumas dúvidas. Eu anotei aqui algumas dúvidas e também estou vendo aqui que tem umas imagens. E Sim. quando o senhor quiser, o senhor avise aí para que o senhor possa explicar, porque realmente eu que já estou vendo, você que está me vendo, fica curioso, viu? Porque é incrível aqui como é que é feito, rapaz. Mas eu gostaria de saber do doutor Guilherme. Doutor, quem usa dentadura? Vamos lá, né, doutor? Doutor Guilherme Branco, quem usa dentadura ou prótese móvel há muitos anos, ele pode colocar implantes, doutor? Bom, Glaucio, não só pode, como deve, né? Essa é uma pergunta muito frequente, pessoas que perderam os dentes muito cedo, né? Pessoas que estão aí há 30, 40 anos usando dentaduras, vamos dizer assim, que são aquelas próteses completas, ou as próteses parciais, e acreditam que não podem mais utilizar implantes, porque já perderam muito osso, enfim, às vezes até porque se acha velho, veja mesmo. Hoje nós temos uma população que vive mais e nunca se colocou tantos implantes, exatamente melhorando essa qualidade de vida. Por isso esse tema tão importante, porque a gente vê essas transformações no nosso dia a dia, né? É óbvio que quando você tira um dente, você vai perdendo osso, né? E as dentaduras cada vez mais vão ficando mais folgadas. Não é que o dentista vá piorando ou que o dentista que veio depois não sabia, não era tão bom quanto o antigo. Não é isso. É porque quanto mais tempo você vai ficando sem dentes, mais perdendo o osso, mais aquela dentadura vai ficando folgada. Então, por isso que a necessidade de quanto antes a gente poder trocar essas próteses, né? E isso a gente vê no nosso dia a dia, pessoas que evitam certos alimentos, porque as dentaduras não conseguem mastigar tão bem, né? Eu tenho um caso bem simples que eu gosto de relatar sempre que eu tenho essa oportunidade, de uma paciente que tinha, veja mesmo, um desejo de comer um amendoim. Coisas Ah, simples, né? Aquela pessoa que gosta de um churrasco, pessoas que evitam certos alimentos porque não conseguem triturar esse alimento com as dentaduras.
Tá? Então, veja a diferença. Por quê? Porque os implantes fazem com que essa prótese ela fique firme, sem precisar corega, sem precisar nenhum tipo de adesivo, né? Então, imagine, você teve uma paciente que ela levou um saquinho de amendoim. No dia que eu entreguei a prótese, ela estava com a filha, e a gente fez um vídeo sobre isso, está na nossa rede social, né? Ela mastigando esse amendoim, né? Coisa que fazia anos que ela não conseguia. Isso você deve conhecer vários casos de pessoas que vão para a praia, né? E a dentadura cai no mar. Enfim, então veja que constrangimento que essas pessoas passam, né? Sofrendo no seu dia a dia, muitas vezes achando que já não pode mais fazer porque perdeu os dentes muito cedo. E, na verdade, hoje as técnicas que nós temos cada vez mais avançadas, né? Quando o paciente não tem osso, a gente utiliza de outros artifícios, como, por exemplo, os enxertos, e tem condições de colocar esses implantes e fixar essa prótese. Né? Ô, doutor, aqui antes que eu lhe faça outra pergunta, o senhor falou aí em corega, eu conheci uma pessoa que ele tocava, quando ele ia tocar, doutor, enchia de corega assim. E teve outro, doutor, que na hora que foi fazer o vocal, a dentadura, Bluetooth lá longe. Pois é, e aí, Glaucio, pegando até sabendo que você é um excelente músico, eu também atendi uma vez um músico que tocava sax. Né? Esses instrumentos, de todos, não só o sax, mas esse instrumento de sopro, né? E ele tocou na Super-Oara, inclusive, né? Super-Oara, e já hoje tem uma profissão que não é músico, né? Ele é advogado, e quis usar os implantes, né? Sustentando a prótese dele, para poder voltar até o hobby de tocar. Veja que como a gente modifica a vida das pessoas, né? É verdade. Então, imagine, ele voltou a tocar um instrumento de sopro depois que ele teve segurança daquela prótese ser sustentada por implantes. Doutor, olha, eu vou só ler aqui alguma mensagem, mesmo antes de lhe fazer outra pergunta, porque o Wilson aqui está dizendo o seguinte: eu uso prótese e de tanto de arranhar o dente que causou cárie, ele está falando. Isso ocorre, né, doutor? Ocorre, porque assim, essas próteses parciais, né, aquelas que o paciente tem a ausência de alguns dentes, que tem aqueles ganchos, né, aqueles grampos, tá? Muitas vezes aquilo ali retém muito alimento. Né? Então, sim, já é provado isso em estudos, que devido muitas vezes também a essa retenção de alimento, isso predispõe esses pacientes a ter cárie naqueles dentes que sustentam essas próteses. Ok. Doutor, eu vou pedir para as pessoas se inscreverem aqui no nosso canal, viu? Porque vocês estão vendo como é que é aqui o nosso canal, profissionais competentíssimos que fazem parte aqui, sempre aqui do Pé de Conversa. E hoje estamos com o doutor Guilherme Branco, ele que é especialista em prótese dentária. Doutor, se inscreve, clica o sininho, viu, meu amigo? Não paga nada não, é no 0800. E depois dê seu like pra gente. Como diz a doutora Fabiana, o tinindo. Doutor, essa questão do implante dentário. Doutor Guilherme, tem que ser quem perdeu os dentes todos ou como é que é? Quem perdeu um dente, como é que faz? Bom, boa pergunta, Glaucio, porque a gente até agora só falou de dentadura, né? E como se fosse só para substituir todos os dentes. Isso não é verdade, né? Então, aquele paciente que perdeu apenas um dente, né? Seja por um trauma, seja por uma cárie, ele também pode ser um candidato aos implantes, né? E isso é uma grande vantagem, né? Por quê? Porque, na verdade, antigamente, quando a gente perdia um dente e queria substituir fixo, um dente apenas, muitas vezes a gente teria que desgastar os dentes vizinhos para fazer a chamada ponte. Né? Então, com os implantes, a gente deixa quieto aqueles dentes vizinhos aonde foi perdido o dente. Então, eu não preciso mais desgastar os meus dentes bons para repor, por exemplo, um dente perdido. Então, na verdade, os implantes vieram com essa condição também de substituir apenas um dente, 2, 3, enfim, com a boca completa. Certo. Doutor, eu vou pedir para o senhor falar, porque eu estou aqui, estou
Estou aqui querendo mostrar para as pessoas, porque eu mesmo estou aqui admirado como é que é essa imagem que o senhor trouxe aqui, em onde aparece aqui uns pininhos aqui, a Isso. dentadura e tal. Doutor Guilherme, o senhor poderia falar sobre Sim, esta imagem, doutor? Fique à vontade. pronto. Vamos lá. O que é o implante, na verdade, Glaucio? Na verdade, o dente, ele tem a parte que é visível, que é chamado coroa, né? Aquilo que todo mundo, ao sorrir, a gente mostra. E tem uma parte que fixa essa coroa no osso. Essa é a raiz. O implante, na verdade, ele substitui a raiz do dente. Então, é um parafuso de titânio que está implantado no osso do paciente e vai dar suporte a sustentar um dente ou uma dentadura. Essa imagem que eu mandei para você, né? O paciente tinha perdido todos os dentes, né? E aí nós colocamos apenas 4 parafusos desses, 4 implantes. Eu estou vendo. Então não há necessidade de, para cada dente que o paciente perdeu, eu colocar um parafuso, um implante. Ah, Então entendi, doutor. então com apenas 4 implantes, nós podemos fixar essa prótese. E nesse caso aí, dessa prótese que eu lhe mandei a imagem, é uma prótese superior, ou seja, uma prótese da parte de cima da boca do paciente, que não tem o céu da boca. Então, o paciente fica com o céu da boca para poder sentir ali até o gosto do alimento diferente. Né? Então, Certo. além de tudo, tem esse conforto a mais para o paciente. Então, essas 4 pinos, eles vão sustentar toda a parte da dentadura do paciente, né, de uma forma fixa, né? E o paciente, muitas vezes, ele diz, olha, parece que eu agora estou com meus dentes de volta. Né? Hum. Ele não tem essa impressão de ser uma prótese, mas a sensação é de ser os próprios dentes dele mesmo. Né? Doutor, aqui, outra dúvida aqui. No caso, pode. A quem vai fazer o implante, doutor? Uhum. Olha só, doutor Guilherme, pode existir rejeição dos implantes, doutor? Vamos lá. O material que é utilizado nos implantes é titânio, né? Hoje já tem até implante de zircônia. Não há rejeição, Glaucio. Tá? O índice de sucesso dos implantes, ele gira em torno de 95%, 96%, tá? Mas não é 100%. Essas perdas de implantes, ela é tão insignificativa, assim, tão pequena, né? Que até a própria empresa, ela dá garantia, né? Se a gente comprovar, se o paciente perder, por exemplo, lá na clínica da gente, o paciente que perde o implante, a gente repõe o implante, porque geralmente se ocorre essa perda é durante o processo de cicatrização. E quando ocorre, né, aí pode ter alguma... Porque a boca da gente, nem todo local, ele é igual. Então, alguns pacientes têm um ossinho mais mole, tá? E a fixação desse pino, ele pode ali ter uma perda desse implante. Mas não quer dizer que a gente não possa refazer, inclusive até no mesmo local, e ter o sucesso. Tá? Então, é muito raro de acontecer uma perda, mas não por rejeição. Não é que o corpo expulse aquele corpo estranho. Não é isso. Certo. É porque, muitas vezes, o osso do paciente, em alguns locais, ele não tem uma fixação. É como se colocar um parafuso numa parede de concreto e numa parede de gesso. Ah. E isso não quer dizer que o paciente idoso tem um osso macio e que o paciente novo tem um osso duro. Não é por aí. A biologia, né, a fisiologia de cada um é diferente. Certo. Tá? Certo. Mas é por isso que nós temos uma equipe muito técnica e capacitada para que a gente possa estudar bem isso, né, e fazer com que a gente não diminua cada vez mais essa perda de implantes. Né? Bom, doutor, eu estou aqui, o senhor também mandou aqui uma imagem que eu também gostaria de mostrar para as pessoas, porque no meu modo de ver, né, que eu estou aqui vendo já, vou mostrar agora, tá perfeito essa dentadura, né, doutor? Como é que é? Doutor Guilherme, a dentadura aqui ficou perfeita, hein, doutor? Fale aí, doutor. Na verdade, Glaucio, quando a gente vê uma pessoa sem dente, na verdade, toda a estrutura facial ela é modificada, né? Eu digo que a gente faz uma harmonização
facial Hum, através da boca, hum. através dos dentes. Porque o nariz tende a descer, a boca fica murcha, os lábios perdem a sustentação. E muitas vezes, mulheres principalmente, né? Isso. Quando a gente faz a prótese que modifica isso aí, que a gente dá volume para o lábio, tem paciente que não consegue nem botar batom antes de colocar as próteses, porque não Ah, tem lábio, ela fica criando lábio. E depois da prótese, ela dá um enchimento, dá volume no lábio. Na verdade, por isso que é a qualidade de vida que a gente fala. Não é só a qualidade de vida de melhor alimentação, mas é também de se ver. Durante a pandemia, com as questões dos encontros por computador, né, como a gente está tendo aqui pelo YouTube, então as pessoas começaram a se observar mais em hum, telas, que não era certo. costume da gente parar na frente no espelho, ficar se olhando, não. Mas com a época do Covid, que tiveram muitas reuniões, e aí as pessoas chamaram muita atenção para a boca. E surgiram muitas procuras pela estética, por conta exatamente disso, de você começar a se enxergar mais, né? Então, com essa transformação aí, veja a espontaneidade do sorriso dessa paciente, né? Então, isso a gente dá ao paciente uma autoestima, uma qualidade de vida também de se ver melhor, né? Ok, doutor. Olha, a Yara, ela está dizendo, eu tenho vontade de fazer, só que esse ano eu vou fazer um orçamento, se Deus quiser. No caso, pode ser feito o orçamento antes, né, doutor? Né? Sim, sim, sim. Yara, na verdade, a primeiro encontro com o paciente que pretende fazer o implante, nós vamos avaliar toda a questão de saúde bucal desse paciente, vamos solicitar exames. Então, assim, é uma técnica muito segura, porque hoje, com as imagens que nós temos hoje, através de tomografia, viu, Glaucio? Hum, Porque antigamente a gente fazia com radiografias simples. Quando surgiram os implantes, hum, não tínhamos a qualidade de imagem que nós temos hoje. Né? Então, hoje eu consigo ver o osso em 3 dimensões. Então, eu tenho uma precisão de técnica. E isso me ajuda ao paciente ter um conforto, tanto durante o processo cirúrgico, porque eu sei exatamente aonde vai colocar o implante, como também vai ser menos invasivo para o paciente e vai ter um pós-operatório, após o implante, uma recuperação melhor ainda, porque tudo é muito estudado antes. Então, antigamente a gente não tinha essas condições que nós temos, né? Então, muitos pacientes têm medo do processo cirúrgico e tal, porque tudo aquilo que a gente não conhece, é normal que a gente tenha um receio, né? certo. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro, Glaucio, para quem está aí com a sua audiência enorme, é que os implantes eles são muito bem planejados. Então, Hum. quando você planeja muito bem uma coisa, né, com certeza tudo tende a transcorrer de uma forma melhor possível. Doutor, agora tem uma parte aqui dessa nossa conversa que eu gostaria que o senhor falasse sobre o que eu vou perguntar agora, doutor, porque eu já estou vendo também que aqui eu tenho umas imagens, aqui, olha, o sorriso está estampado, né? A gente vai mostrar já já. Mas antes, doutor, porque tem muita gente que fala sobre o que eu vou lhe perguntar agora, doutor. É. A questão, doutor, a questão de quem vai fazer implante, doutor. Doutor Murilo, o processo de colocação de implantes é doloroso, doutor? Pois é, Glaucio, essa é uma pergunta muito frequente. Por quê? Porque, na verdade, muitos candidatos a implantes hoje são pessoas que já passaram dos seus 50, 60 anos. E essas pessoas, muitas vezes, passaram por uma odontologia, né? E, de alguma forma, assustavam mais um pouco, né? E hoje nós temos tantas técnicas, desde o início do paciente, antes de entrar na sala, ele já é medicado. Hum, A gente já prescreve para ele ali analgésicos. Para quê? Para que depois que ele entre na sala, que seja anestesiado, porque tudo isso aí é anestesiado, obviamente. A partir do momento que passa o efeito do anestésico, ele já entra no efeito do analgésico que foi prescrito antes dele entrar na sala. ah, Ou seja, isso dá um conforto a esse paciente, não só no durante, porque ele vai estar anestesiado ali, não vai estar sentindo absolutamente nada, como também no pós, que ele vai estar muito bem medicado, né? Então, essa questão de doer, eu entendo quando os pacientes fazem essa pergunta, porque foram pacientes que tiveram experiências negativas no passado,
e que ainda, tanto é que você hoje vê crianças, muitas crianças hoje vão para o dentista tranquilamente, sem medo de ir para o dentista, tá? Eu tenho uma filha que não tem problema de ir para dentista. E eu sei que isso hoje é uma realidade para muitos. Bom, Muitas vezes os pais é quem causam medo na criança, que dizem, olha, se você não se comportar, eu vou levar você no dentista, como se aquilo fosse uma punição, deixa eu, né? deixa eu dar aqui uma pressinha aqui, doutor, para dar tempo aqui, porque tem um aqui que eu tô rindo, viu? É o É. Wilson, rapaz. Ele disse, doutor, por que é que não inventaram ainda algum jeito de acabar com a anestesia com a agulha? É coisa que dá medo. Acaba com medo da agulha, doutor. Ô, ô Glaucio, Opa, doutor. olha, lá no consultório, a gente tem uma maquinazinha chamada Morfeu, Ah, né? Esse instrumento, na verdade, ele anestesia. É uma ah, máquina, é uma máquina que ela, qual é o segredo dela? Lógico, a agulha é menor, enfim, mas tem agulha, mas é a velocidade da introdução do líquido anestésico. ah. Então, essa máquina, ela introduz o líquido de uma forma muito lenta e faz com que o paciente praticamente não tenha nenhuma sensibilidade dolorosa. Ok. Então, é uma máquina que faz essa anestesia. Doutor, eu tenho aqui algumas mensagens. Tem um aqui que eu vou responder sem ser o senhor. Pode ser, viu? Tá, Não é sobre implante, não. Ele está tá. perguntando a questão de média de preço. Depende do que vai fazer. Isso, Não é assim, exatamente. doutor? É, Depende, é, depende. Aqui, depende. o outro. Depende, Cássio, porque Ah, depende se vai ter enxerto, se não vai ter, enfim, depende de é, várias coisas. certo. O outro está dizendo aqui o seguinte: pessoas que arrancou o dente há mais de 30 anos, até o senhor já falou sobre isso, pode fazer implante, não pode? Não só pode, como deve. Certo, pronto. Olha, e aqui a Aline está dizendo, Glaucio, esse é um doutor excelente. Doutor, Obrigado. doutor, olha, eu tinha aqui ainda a questão do seguinte, saber se eu tenho, como é que eu sei se tenho condições de colocar um implante? Como é que eu sei, doutor? Bom, aí precisa ser feito um exame radiográfico, tá? Essa é a primeira coisa. Obviamente, nós vamos perguntar também sobre a questão da saúde geral do paciente. Muitas vezes o paciente pergunta, mas eu sou diabético. Mas se tiver compensado, é um paciente normal. Eu tomo remédio para pressão. Se a pressão estiver controlada, é um paciente normal. Então, obviamente que essas perguntas nós vamos fazer na primeira consulta e vamos solicitar um exame radiográfico para poder estudar o osso desse paciente. Pronto, doutor, aqui agora a gente vai mostrar o que a última imagem, que eu estou vendo aqui que tem uma senhora aqui que está dando risadas, é como diz uma música aí, está rindo à toa. Que imagem é essa, doutor? Diga aí. Pronto, essa imagem aí é exatamente uma paciente que não tinha dente nenhum, ela usava dentaduras e realmente sofria bastante, porque evitava muitos alimentos, enfim. E esse sorriso aí, nós temos, durante o ano, a gente escolhe alguns pacientes e a gente faz uma galeria dos sorrisos do nosso instituto, do IGB. E aí, essa foto aí faz parte da nossa galeria dos sorrisos, né? Mostra toda a felicidade, e muitas vezes a gente vê pelo o olho do paciente, ele sorri através do olho, né? E aí a gente mostra, e isso só faz a gente ter mais força para poder continuar transformando tantas vidas através da odontologia. Ok, doutor. Olha, doutor, foi um prazer enorme, né, ter o senhor aqui para esclarecer para o pessoal que nos acompanha. É, o Pinheirão, que era lá da antiga rádio difusora, Pinheirão está dizendo aqui, eita, como se falava sorriso e colgate. Doutor, muito obrigado ao senhor, viu, doutor? Olha, foi um prazer, Glaucio. Obrigado aí pelo espaço, poder falar sobre essa odontologia que transforma vidas, né? E a gente tem essa missão e ficamos muito felizes com a sua visita e esperamos você também. Pronto, Lá, doutor. viu? Olha, eu vou fazer o seguinte, qualquer hora dessa eu estou incomodando o senhor para o senhor voltar aqui, viu? Tá bem? Tá bom. Será um prazer, Glaucio. Um abraço grande, Bom dia a doutor. todos. Vamos agradecer a Deus que permitiu que a gente fizesse esse pé de conversa. Bom, minha gente? Muito obrigado a todos, obrigado ao doutor Guilherme Branco e está encerrado o pé de conversa.